Fala pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diagnóstico de bradiarritmias no pronto-socorro, né? Uma coisa super comum que vale a pena a gente discutir aqui. Primeiro vamos falar a definição de bradiarritmia. Então o que que é? É uma alteração de ritmo, né? Um ritmo cardíaco em que há diminuição da frequência cardíaca para menos que 50 batimentos por minuto. Tem algumas fontes que falam menos que 60, mas o mais aceitável é essa definição menos que 50 batimentos por minuto. Então, vamos começar primeiro falando dos diagnósticos diferenciais. O que eu tenho que pensar diante de um paciente que chega com uma bradiarritmia no pronto-socorro que não seja uma causa cardíaca, né? Então, a gente tem que pensar em várias coisas. O primeiro exemplo que eu trago aqui para vocês é esse eletrocardiograma. O que a gente consegue ver aqui? Primeiro, o que mais chama atenção é essa alteração do segmento ST, né, que é um infradesnivelamento do segmento ST, além da bradicardia, né, que a gente consegue ver. E esse daqui é um exemplo clássico do eletrocardiograma de uma intoxicação digitálica. Esse infradesnivelamento do segmento ST tem um padrão de uma colher de pedreiro, né, típico. Então, pacientes com intoxicações, principalmente intoxicação digitálica, podem se apresentar no pronto-socorro como um diferencial de bradiarritmias. Outro eletrocardiograma aqui, que a gente consegue ver, além da bradicardia, da frequência cardíaca menor do que 50, o que a gente consegue ver aqui? Ou melhor, o que a gente não consegue ver? Eu não consigo ver onda P, né? Eu mal consigo ver onda T, e a gente consegue ver um QRS muito aumentado de duração, né? A gente está diante de um eletrocardiograma de uma hipercalemia grave, né? É aquele famoso ritmo sinusoidal. Então, pacientes com distúrbios hidroeletrolíticos, aí o mais importante, hipercalemia, também podem se apresentar no pronto-socorro com uma bradicardiaca que a gente tem que investigar, certo? Outro eletrocardiograma, aqui o paciente não está tão bradicárdico, mas eu trouxe mais por ilustração, né, que a gente consegue ver aqui uma onda T também bem aumentada de tamanho, bem ampla, né, bem aguda, ou melhor, uma onda T hiperaguda. Isso daqui é um exemplo clássico de um AVC, né, refletindo numa hipertensão intracraniana. Então, pacientes com hipertensão intracraniana, lembrar que faz parte dos sintomas de hipertensão intracraniana grave evoluir com bradicardia, né? E a bradicardia pode ser aí não a causa da instabilidade do paciente, mas sim a consequência da hipertensão intracraniana, certo? Não esquecer disso. Um outro eletrocardiograma aqui que eu trago para vocês, aqui a gente consegue ver uma frequência cardíaca bem baixa também, por volta de 30, 40, né? E a gente vê no complexo QRS esse entalhe, né, que é a famosa onda J de Osborne, típico de hipotermia. Então, pacientes com hipotermia ou hipoxemia também podem aparecer no pronto-socorro com bradicardia. Isso é um diagnóstico diferencial. Um outro eletrocardiograma, nesse daqui, e esse é clássico, né? O que a gente consegue ver? Esse supradesnivelamento do segmento ST, né? Além do supradesnivelamento do segmento ST, a gente tem uma bradicardia associada. Então, lembrar que infartos de parede inferior costumam cursar com bradicardias, né? E pode ser um diagnóstico diferencial. Aí a bradicardia é relacionada ao infarto, certo? E por último, um outro eletrocardiograma que a gente consegue ver aqui, uma frequência cardíaca bem diminuída, né, bem reduzida, né, por volta de 20, 30. A gente vê um QRS também muito pouco amplo, bem pequeno, né? A gente não vê onda P, mal vê onda T aqui nas outras deverações AVL, AVR. Enfim, a gente está diante de um paciente com hipotireoidismo. Lembrar que também, entre as doenças endócrinas, é uma causa de bradicardia no pronto-socorro que a gente tem que investigar, certo? Então, esses são os principais diagnósticos diferenciais que a gente tem que ter em mente diante de um paciente com bradicardia e não focar estrito no coração, alguma causa cardiológica para isso, né? Não esquecer desses diagnósticos diferenciais. Agora sim, vamos falar em si do eletrocardiograma, ou o que pode ter de alteração cardiológica nas bradiarritmias. O primeiro eletrocardiograma que eu trago aqui para vocês é esse daqui. O que a gente consegue ver? Vamos olhar aqui para a derivação D2. A gente consegue ver onda P, né? Se eu for circular todas as ondas P, elas estão aqui, e todas as ondas P são seguidas por um QRS. Então, o paciente está bradicárdico, mas toda onda P é seguida de um QRS.
a gente está diante de uma bradicardia sinusal, né? Então, esse pode ser um diferencial de bradiarritmias no pronto-socorro, né? De bradicardias, e não necessariamente é patológico. Muitas pessoas que são atletas, praticam atividade física intensa, costumam ter uma bradicardia sinusal, e isso provavelmente não é a causa da instabilidade do paciente. Então, diante do eletrocardiograma com bradicardia sinusal, eu não vou pensar que isso está levando à instabilidade para o paciente na maior parte das vezes, tá bom? Outro eletrocardiograma que eu trago aqui para vocês é esse daqui. Se a gente olhar também, focando aqui na derivação D2, a gente vê que o QRS tem uma distância entre as ondas R, né, entre um intervalo RR amplo no começo, e depois os QRS ficam bem próximos um do outro, né, os batimentos ficam bem próximos do outro, depois ele aumenta de novo de duração. A gente está diante do quê? De uma arritmia sinusal, né? Isso também é um ritmo benigno. O paciente pode, às vezes, parecer que está bradicárdico, mas, na verdade, durante a inspiração, o paciente fica mais taquicárdico, por isso que o QRS fica mais próximo um do outro. Durante a expiração, o contrário. Então, diante de uma arritmia sinusal, a gente também não vai se preocupar com outras causas patológicas, certo? Diferentemente desse outro eletrocardiograma, o que a gente consegue ver aqui? Que tem onda P, toda onda P é seguida por um QRS, até que chega um momento em que não tem nem onda P nem QRS, eu tenho um intervalo, um gap aqui entre os batimentos, e depois sigo normalmente. Ou seja, se eu não tenho onda P, eu não tenho ritmo sinusal, eu estou diante de uma parada sinusal. Aqui a gente já começa a ficar preocupado, né? Isso daí pode refletir uma doença do nó sinusal. O interessante é o paciente acompanhar com o cardiologista e investigar isso direitinho, né? Então, parada sinusal é esse eletrocardiograma aqui, e reflete alguma coisa patológica por trás. Perfeito? Agora vamos entrar, propriamente dito, nos bloqueios atrioventriculares. E o primeiro eletrocardiograma que eu trago aqui para vocês é esse daqui, que se a gente olhar também na derivação D2, o que a gente consegue ver? Tem onda P, né? Se a gente circular aqui todas as ondas P, a gente vai ver que tem onda P, e toda onda P é seguida por um QRS, né? Não tem nenhuma onda P que não é seguida por QRS, né? Mais do que isso, né, a gente consegue ver o quê? Que o intervalo entre a onda P e o QRS está aumentado de tamanho, ou seja, o intervalo PR está alargado, né, bem alargado aqui, né? O normal é 200 milissegundos, aqui está muito mais do que isso, né? Então, a gente está diante do quê? De um eletrocardiograma, perdão, que simboliza um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, né? No bloqueio atrioventricular de primeiro grau, o que eu tenho é exatamente isso, um alargamento do intervalo PR, né? E por que acontece isso? Lembrando que o intervalo PR vai refletir o tempo entre a saída do estímulo do nó sinusal até o nó atrioventricular. E eu tenho um problema na transmissão desse estímulo entre o nó sinusal e o nó atrioventricular, por isso que o PR fica alargado. Ou seja, é um problema mais do átrio do que o ventrículo, né? É por isso que dá esse PR alargado. Perfeito? Outro eletrocardiograma que a gente traz aqui é esse daqui. O que a gente consegue ver? Existe onda P, toda onda P conduz um QRS, até o momento que a gente vê uma onda P que não conduz nenhum QRS. Não tem um QRS aqui, depois dessa onda P, e também tem outra onda P aqui no final, que não é seguida por um complexo QRS. O que é isso daqui? Se a gente olhar o intervalo PR, né, antes dessa onda P, a gente vê uma coisa interessante também. O que é? O intervalo PR da primeira onda P é um tamanho, da segunda onda P é um pouquinho maior, da terceira onda P é um pouquinho maior, até chegar uma onda P que não bloqueia mais, né? Isso daqui é o famoso fenômeno de Wenckebach. Um jeito fácil de identificar também, né, na prática, é a gente medir o intervalo PR antes da onda P bloqueada, o intervalo PR depois da onda P bloqueada. Vai ficar claro que o intervalo PR antes dessa onda P é maior do que o intervalo PR depois. Então, esse é o famoso fenômeno de Wenckebach, né? E isso daqui reflete um bloqueio atrioventricular de segundo grau, MOBITZ 1, né? É isso que a gente vai denominar. E aqui, por curiosidade histórica, eu trouxe uma imagem do seu Karol Wenckebach, né, que foi quem descreveu esse fenômeno primeiro, e aqui o trabalho dele que descreveu essa bradiarritmia.
Se a gente prestar atenção, esse trabalho foi publicado em 1904, né? E vocês têm uma ideia de quando que foi usado o eletrocardiograma a primeira vez na medicina? Foi por volta de 1920, 1930, ou seja, 20, 30 anos depois do trabalho dele que a gente inventou, né, descobriu o uso do eletrocardiograma na prática clínica. E como que ele descobriu esse fenômeno do cardiograma? Ele observou o pulso venoso jugular, né, de uma senhora dormindo, e ele percebeu, se vocês lembrarem das ondas de pulso venosas, né, a gente vai lembrar da onda A, que reflete a contração atrial, e a onda C, que reflete a contração ventricular, o fechamento da válvula atrioventricular, e ele reparou que o pulso venoso dessa senhora, entre a onda A e a onda C, ia aumentando o intervalo entre elas até ter uma onda A que não era seguida por uma onda C. Ou seja, a partir dessa observação, ele percebeu que tinha um fenômeno novo aí para ser descrito e denominou com seu nome o fenômeno de Wenckebach, né? Interessante. Esse outro eletrocardiograma aqui, o que a gente consegue ver? Primeiro, tem uma onda P que não é seguida por um complexo QRS, uma onda P bloqueada aqui, e outra onda P que também não é seguida por um complexo QRS aqui embaixo, né? Outra onda P bloqueada. Só que se a gente olhar para o intervalo PR antes dessa onda P, a gente vê que não existe o fenômeno de Wenckebach, ou seja, o intervalo PR não vai alargando, né, até ter um bloqueio de uma onda P. Então, o intervalo PR é fixo, né? Aqui a gente está diante do eletrocardiograma que representa um bloqueio atrioventricular de segundo grau Mobitz 2. Então, lembrando, bloqueio atrioventricular de segundo grau Mobitz 1 é aquele que tem fenômeno de Wenckebach, ou seja, que o intervalo PR vai alargando até uma onda P ser bloqueada. E aqui no bloqueio atrioventricular de segundo grau Mobitz 2, a gente tem uma onda P que bloqueia do nada e não é precedida por fenômeno de Wenckebach, ou seja, o intervalo PR não vai aumentando de tamanho, perfeito? Outra coisa interessante que a gente consegue ver nesse eletrocardiograma, que é? Se a gente prestar atenção no complexo QRS, a gente vai ver que o complexo QRS está alargado e o S está aumentado de tamanho. Ou seja, o que isso reflete para a gente? Se a gente olhar aqui na representação do coração também, sugere um problema estrutural abaixo do nó atrioventricular, ou seja, entre os ramos de Rhizio-Purkinje. Ou seja, bloqueio atrioventricular de segundo grau Mobitz 2 é um problema mais sério. Provavelmente reflete uma doença mais grave e vai precisar de uma intervenção, né? Então, a partir desse tipo de bloqueio, que a gente começa a se preocupar num paciente com bradiarritmia. O bloqueio atrioventricular de primeiro grau, muitas pessoas podem ter, inclusive dormindo. O bloqueio atrioventricular de primeiro grau, Mobitz 1, também é uma coisa normal acontecer, não necessariamente representa doença. Agora, a partir do bloqueio atrioventricular de segundo grau, Mobitz 2, né, que esse aqui não existe fenômeno de Wenckebach, a gente começa a se preocupar, tá bom? Outro exemplo de eletrocardiograma aqui, o que a gente consegue ver, olhando também para a derivação D2, a gente vê uma onda P seguida por QRS, né, e uma onda P que não conduz, não é seguida por QRS. Uma onda P que conduz, uma onda P que não conduz, e por aí vai, alternando uma onda P que conduz, uma onda P que não conduz. E aqui a gente fica com uma dúvida, será que entre uma onda P e a outra eu tive um alargamento do intervalo PR tão grande que a ação da P bloqueou, né? E aí seria um fenômeno de Wenckebach, e aí a gente pensaria no bloqueio atrioventricular de segundo grau Mobitz 1, ou será que não? Essa segunda onda P, ela bloqueou sem um alargamento grande do intervalo PR, né, entre um batimento e outro. Ou seja, por esse eletro, por esse traçado, a gente não consegue diferenciar essas duas entidades. Por isso que a gente vai denominar esse eletrocardiograma de um bloqueio atrioventricular 2:1, certo? O único jeito de diferenciar se existe o fenômeno de Wenckebach entre uma onda P e a outra seria fazendo um estudo eletrofisiológico, né? Caso contrário, a gente vai denominar um eletrocardiograma com bloqueio atrioventricular de 2:1, perfeito? Esse outro eletrocardiograma que a gente consegue ver aqui de interessante, olhando também para a derivação D2, a gente vê que existe onda P, essa é uma onda P, isso daqui parece ser uma onda P bem próxima do QRS também, outra onda P, e por aí vai, a gente circulando todas as ondas P que consegue enxergar.
E mais do que isso, a gente vê que entre o intervalo QRS e outro existe uma duração fixa, né? Ele não varia a duração dos QRS. Se a gente olhar com mais atenção ainda, a gente vai perceber que existe uma onda P escondida dentro desse QRS e desse outro QRS. E olhando para essa imagem, a gente vê que a onda P está batendo numa frequência diferente da frequência do complexo QRS. Ou seja, a gente está diante de uma dissociação atrioventricular. O átrio bate num ritmo e o ventrículo bate no outro. Isso daí é um achado típico, característico do bloqueio atrioventricular total, ou BAVT, né? Então, no BAVT, a gente vai ter uma completa falta de condução entre os átrios e os ventrículos. O átrio vai despolarizar numa frequência própria e os ventrículos vão despolarizar em outra frequência própria. Isso é o que define, o que caracteriza um bloqueio atrioventricular total, certo? E outra coisa interessante, também falando de pulso venoso, no bloqueio atrioventricular total, a gente tem um achado que a gente denomina onda A gigante, né? Então, lembrando de novo, a onda A do pulso venoso é aquela que representa a contração atrial, né? No bloqueio atrioventricular total, onde a gente tem o átrio batendo numa frequência própria e o ventrículo batendo em outra frequência, pode ser que em alguns momentos átrio e ventrículos batem ao mesmo tempo, né? E aí o ventrículo vai bater com uma válvula atrioventricular, uma válvula tricúspide aberta, né? Essa pressão vai refletir para o átrio, que vai refletir para o pulso jugular. E a gente vai ver essa onda A gigante, como a gente consegue ver aqui nesse vídeo, né? Que aqui, no caso, a frequência cardíaca dessa pessoa nem está tão baixa, a gente consegue ver um pulso venoso com uma onda A bem proeminente, né? Então, esse é um achado clínico, né, que a gente consegue ver em pacientes com bloqueios atrioventriculares totais, certo? Muito bem. Um outro eletrocardiograma que eu trago aqui, mais por questão de desafio agora, né? O que a gente consegue ver de diferente aqui? A gente vê um QRS alargado, a gente vê uma discreta espícula antes da onda P e uma outra espícula antes do complexo QRS. Né? Diante desse eletrocardiograma, se o paciente não te falar, você pode falar para ele que ele tem um marcapasso bicameral, né? Então, por isso que tem uma espícula antes do átrio e uma espícula antes do ventrículo, né? Além do QRS alargado, como a gente costuma ver. E aqui, só a título de curiosidade também, o primeiro marca-passo, que era essa caixinha que o paciente tinha que levar consigo, né? E hoje a gente tem marca-passos totalmente implantáveis, que a gente nem percebe que a pessoa tem marca-passo, né? De tanto que isso evoluiu ao longo das décadas. E aqui, outro desafio diagnóstico também que eu trago para vocês, o que a gente consegue ver de diferente aqui também em V1, a gente vê essas ondinhas irregulares, né, tremor da linha de base, que a gente denomina ondas F, típico de fibrilação atrial, né? Mas o que chama atenção nesse eletrocardiograma é que, diferente de outras fibrilações atriais, aqui a gente não tem um ritmo irregular, né? O intervalo entre um R e o outro R, entre os dois QRS, é um intervalo constante, né? Ele não muda, ele não varia de um para outro. Então, diante de um paciente que tem onda F de fibrilação atrial e um intervalo RR regular, como nesse caso, a gente tem que pensar que o paciente tem um bloqueio atrioventricular total associado à fibrilação atrial, né? Que é um diagnóstico difícil de ser feito, tem que prestar bastante atenção, certo? Então, revisando, o que a gente pode resumir aqui, pelo menos em relação aos bloqueios atrioventriculares, um jeito didático fácil que eu aprendi na faculdade e vou compartilhar com vocês. O bloqueio atrioventricular de primeiro grau é o interno, é aquele que a onda P sempre atrasa, ou seja, o intervalo PR está sempre alargado, mas toda onda P é seguida por um QRS, ele nunca falta, né? O interno sempre atrasa, mas nunca falta. Um bloqueio atrioventricular de segundo grau, MOBITS 1, seria o R1, né? É aquele onde a OTP chega cedo no primeiro dia, vai atrasando cada dia mais até que falta, ou seja, o intervalo PR vai alargando de tamanho, né, vai atrasando cada vez mais a onda P, até que chega um momento que a onda P não conduz. O BAV de segundo grau, MOBITS 2, seria um R2, né? Quando ele vem, ele não atrasa, mas sabe quando faltar. Então, a gente não sabe quando que ele vai faltar, né? Quando que a onda P não vai conduzir um QRS, até que chega um momento que a gente tem uma onda P isolada que não conduz o QRS. E por último,
último, um VAV de terceiro grau seria um R3, que é aquele que já consegue vir quando ele quer, né, e raramente vem, a gente não prediz quando ele vem, e não consegue ter uma predição de onde vai cair a onda P no eletrocardiograma, perfeito? Só termos didáticos aí para não esquecer os tipos de bloqueio a partir de agora, certo? Espero que tenham gostado da aula. Se gostou, deixe seu comentário aí e até a próxima. Obrigado.